Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos dar uma olhada na nossa agenda do dia, para vocês aí separarem corretamente o material, né, para a nossa tarde de hoje. Então, nós trabalharemos aí com português e com matemática, tá? Em português, né, nós faremos aí a leitura da agenda do dia, o calendário, nós vamos identificar a data. A leitura será feita por vocês, de uma história em quadrinhos, que geralmente eu envio pelo WhatsApp, tá? Como sequência didática, estamos trabalhando com verbos. Então, faremos algumas atividades referentes aos verbos. Em matemática, nós vamos trabalhar com EMAI. Então, separe aí, né? Nas páginas 30 e 31, são atividades da sequência de número 5. Nós faremos aí o estudo sobre a temperatura, tá? Então, vamos que vamos. Para português, né? Antes disso, vamos ler aí o calendário, tá? Fazer a leitura dos dados do calendário. Então, nós estamos aí mais um dia do mês de maio. Tem passado rápido, hein, minha gente? Né? Estamos quase chegando ao fim do mês. Hoje é dia 25 de maio, olha aqui, 25 de maio, terça-feira, tá? Então, estamos no mês de número 5, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Hoje é dia 25, é o terceiro dia da semana, tá? Então, temos aí, né, o mês de maio com 31 dias. Então, se hoje é dia 25, quantos dias faltam para finalizar o mês de maio, né? Então, é só nós contarmos do dia 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31. Faltam apenas 6 dias para finalizarmos o mês. Então, vamos que vamos, não podemos perder tempo, né? Olha só, nós vamos trabalhar as atividades que envolvem verbos. Vocês se recordam o que são verbos? Né? São aquelas palavrinhas que expressam, né, uma ação, tá? Um estado ou um fenômeno da natureza. Né? Ação, aquilo que exige um certo movimento, um fenômeno da natureza, trovejar, chover, relampear, nevar, gear, tá? E estado é a maneira com a qual o ser se encontra, o objeto ou o ser se encontra. O ser que eu digo, seja inanimado, animado ou inanimado, com vida ou sem vida, pode ser um objeto, né? Um animal, né? Um ser humano. Então, eu gostaria aí que você pensasse, né, em algumas palavrinhas, né? Abrir, fechar, recolher, escrever, comer, partir. Então, são vários verbos, né? Se a gente para analisar, não tem como aqui eu dar todos os exemplos, né? Então, nós estamos aí aprendendo a identificação dos verbos nas palavras, tá? E nós vimos que quando o verbo está no infinitivo, nós não conseguimos descobrir quando é que a ação ou fenômeno ocorreu, tá? Ou seja, o verbo sempre vai terminar no infinitivo. Ele vai terminar em ar, er ou ir, né? No caso, amar, né? Terminando com ar. Remeter, escrever, né? Terminando com er, partir, descobrir, né? Então, observe, quando está no infinitivo, eles terminam em ar, er, ir, esses verbos. Então, nós não conseguimos identificar, né? Quando é que a ação é uma ação, ou um fenômeno, ou um estado que acontece agora, que já aconteceu, ou que ainda vai acontecer. Não sabemos. Mas existe uma maneira, e nós vamos estudar aí essa maneira, né, de descobrirmos quando né, que a ação já ocorreu, quando é que ela ocorreu, quando é que ela vai ocorrer ou se ela está acontecendo no momento,
tá? Então, os verbos podem ser, estar em 3 tempos verbais, tá? Podem acontecer em 3 tempos. A ação presente, que acontece no hoje, no agora. A ação passada, que já aconteceu, né? Que também nós podemos dizer pretérito, tá? Que significa passado. Ou a ação pode acontecer no futuro, algo ainda que vai acontecer, né? Então, vamos ver aqui. Dentro do quadrinho está essa explicação, tá? Aqui nós temos presente, a ação ocorrendo no momento em que fala. Por exemplo, eu estou falando com vocês. Eu falo com vocês agora. Qual é o verbo? Falar, né? Que tempo? Presente, porque é algo que está acontecendo neste momento, né? Eu olho para vocês, né? Eu olho para a câmera, né? Algo que está acontecendo agora, tá? Agora, se eu dissesse assim, eu gravei alguns vídeos semana passada, né? Eu gravei, é algo que já aconteceu. Então, gravar é o verbo. Gravei indica que é a ação que já aconteceu, tá? Futuro, algo que ainda vai acontecer, né? Então, eu estudarei no livro de ciências. Eu comerei doce de banana, né? Eu farei exercícios físicos. Então, farei, comerei, estudarei, são verbos no tempo futuro. Por quê? Porque eles estão indicando ações que ainda vão ocorrer, tá? Então, vamos ver aqui. O que vocês têm que fazer? Circule o verbo. Então, primeiramente, a identificação do verbo de cada oração, ou seja, de cada frase. E indique o tempo verbal. Então, presente, a ação ocorrendo no momento, né? O pretérito, quando já passou, e o futuro, quando vai acontecer. Então, observe aqui, olha. Eu estudarei nesta escola. Estudarei é o verbo, do verbo estudar, tá? Mas estudarei indica algo que está acontecendo? Não. Se fosse algo que está acontecendo, nós teríamos que dizer eu estudo nesta escola, certo? É uma ação que indica o pretérito, o passado? Não. Porque se fosse algo que já passou, eu diria eu estudei nesta escola. Mas está dizendo eu estudarei. Então, indica algo que ainda vai acontecer, tá? Uma ação que ainda ocorrerá. Então, você vai escrever futuro aqui na frente. Vou dar mais um exemplo, tá? Daqui a pouquinho. Bebê, desculpa, vovô, não sei de onde surgiu esse bebê, pessoal. Vovô comprará uma boneca para mim. Vovô comprará. Está indicando presente, passado ou futuro? Tá? Então, vocês vão começar a utilizar o pretérito ao invés de passado, mas sempre se lembre que as duas palavras têm o mesmo significado. Sônia esqueceu a bola no campinho. Pensa aí quando você usa esse verbo. Esqueceu, né? Está no presente, né? Ela esquece. Sônia esquece. Aí sim é o presente. Agora, ela esqueceu. Indica algo que já ocorreu. Então, você vai escrever pretérito, ok? Eu tenho respeito pela natureza. É o verbo ter. Está no presente, passado ou futuro. E amanhã lavarei meu tênis. Aqui está fácil, né, pessoal? Inclusive, tem uma palavrinha aí que mostra que é algo que ainda vai acontecer. Está mais fácil do que os demais. Eu quero um
copo de leite. Então, circule os verbos e diga aí se eles estão no presente, no pretérito ou no futuro. 2. Leia estas frases. Letrinha A. Ontem choveu forte na cidade. B. Ontem caiu uma chuva forte na cidade. Então, observem aqui, olha. Ontem choveu, né? Então, aqui chover é o verbo, indicando um fenômeno da natureza. Mas nós temos a palavrinha ontem aqui, que nos facilita o entendimento. Se a ação ocorreu, se ela está ocorrendo ou se ela ainda vai ocorrer. Ontem caiu uma chuva forte na cidade. Tá? Então, nós temos aí um outro verbo. Que verbo? O verbo cair. Né? Mas aqui nós temos a palavra ontem. Isso nos faz observar, né, realmente que é uma ação, né, que ocorreu, que está ocorrendo ou vai ocorrer. Pense bem. Qual o verbo de cada oração? Então, você vai aí, circule e escreva aqui, olha. Não precisa circular, não, é só você escrever. Quais são os verbos? Durante a explicação, acabei dizendo, né? Quais são os verbos na frase A e qual é o verbo da frase A e qual é o verbo da frase B? Agora, você vai escrever B. Em que tempo verbal eles estão? Então, aqui são os tempos verbais. Presente, pretérito ou futuro. Então, observe. Presente, quando está ocorrendo no momento. Pretérito, uma ação já ocorrida, algo que já aconteceu. E futuro, a ação que ocorrerá, ok? Agora, a letrinha C. O que indica o verbo de cada oração? Então, você já circulou o verbinho na letrinha A e circulou o verbo na letra B. Então, você vai explicar aí, olha, o que indica o verbo de cada oração? A ação, o estado ou um fenômeno da natureza? Então, observe bem, na letra A é um verbo, na letra B é outro verbo. O que indica cada um deles? E você vai escrever, tá? Apenas uma dessas opções em cada uma das linhas, tá? Agora eu quero dizer para vocês uma dica muito legal. Muitas pessoas se confundem, né, durante a escrita. Elas querem indicar muitas vezes algo que já aconteceu. Ou elas querem indicar, durante a escrita de alguma frase, né, algo que ainda vai acontecer. Então, se é algo que já aconteceu, né, é algo que ficou no passado, no pretérito, né? Agora, quando algo que ainda vai acontecer, né, nós queremos nos referir a algo do futuro, ok? Então, muitas vezes nós nos confundimos por causa da pronúncia. Nós pronunciamos as palavras, né, de uma forma muito semelhante. E isso nos faz, muitas vezes, escrever de forma incorreta. Então, é importante que você se atente à explicação que eu estou dando neste momento, tá? Então, nós temos aí, olha, o emprego do an é o verbo no modo passado. Então, eu vou grifar aqui para vocês podem grifar também, se vocês tiverem um lápis colorido, marca-texto, tá? An, quando estamos no pretérito, no passado, ok? E ão, quando o verbo está no futuro, tá? Vamos grifar aqui, né? Vamos grifar de uma outra cor? Deixa eu ver se tem uma outra cor clarinha aqui. Vamos grifar aqui, ó. De uma outra cor, tá? Para vocês aí perceberem. Note que quando a palavra indica o passado, ela termina com an, tá? Estudaram, olha, a pronúncia é quase a mesma, né? Mas a escrita é diferente, ó. Estudaram, brincaram, escreveram, corrigiram, tá? Agora, quando nós queremos mencionar uma ação futura,
tá? Ó, escreverão, aí é com ão. Escreverão, corrigirão, comerão, amarão, abrirão, entendeu? Então, sempre que termina, que você quer se referir ao passado, é an que você deve utilizar. E quando você vai se referir ao futuro, né, é ão. Então, observe aqui. Exemplos. Elas foram passear no parque. Foram. Tá? Então, tem gente que às vezes escreve assim, ó. Está errado, foram, né? Está incorreto. Então, elas foram. Indica o verbo, é do verbo ir. Indica uma situação que já ocorreu, tá? Agora, elas irão passear no parque. Então, é algo que vai acontecer, por isso está no futuro. Então, observe aqui, ó. Suponhamos que eu queira dizer assim, ela, desculpa, elas fizeram, deixa eu pôr, escreveram um poema. Então, observe, eu estou relatando aqui algo que está no passado. Então, observem aí, olha, elas escreveram. Foi uma ação que já ocorreu, tá? Agora, se é algo que vai acontecer, né? Como é que eu teria que mencionar aqui? Elas escreverão um poema. Então, observaram aí a diferença? Olha, né? Elas escreverão, deixa eu grifar aqui, um poema. Então, indica o tempo verbal futuro, tá? Por quê? Porque termina em ão. Então, grave bem. Então, vamos aqui, olha, use ão ou an. Ão quando é futuro e an quando é, passado, tá? Pretérito. Futuro e aqui pretérito, algo que já passou. Então, observem, ó. Luiz e Jorge pescar. Então, você vai completar. Pescarão poucos peixes ontem ou pescaram. Então, verifiquem aí. Se está dizendo ontem, é algo que já aconteceu, tá? Então, nós vimos aí que no pretérito, no passado, nós usamos o quê? An. Então, Luiz e Jorge pescaram poucos peixes ontem, tá? Vamos aí mais um exemplo. Não se preocupe, os monitores nos acompanharão amanhã. Então, olha só, nós conseguimos identificar que é uma ação que ainda vai acontecer. Então, os monitores nos acompanharão amanhã. Então, nós temos que preencher com essas duas letrinhas, tá? Não esqueçam aí do tio, que dá esse som nasal. Tá? Agora, os passarinhos cantam toda manhã na minha janela. Vocês farão a prova do vestibular? Na pronúncia, a gente já consegue identificar, né? Quando eles divulgaram o resultado da gincana, estou ansioso. Por que aquelas crianças não comeram a salada? Olha só, aqui eu fiz uma pronúncia inadequada. Desculpem. Quando eles divulgarão o resultado da gincana, estou ansioso.
Eu consegui identificar aqui por causa da palavra ansioso. Sempre a gente manifesta uma ansiedade por algo que vai acontecer, tá? Então, quando eles divulgarão o resultado da gincana, né, eu estou ansioso. Agora, aqui é por que aquelas crianças não comeram a salada? Então, verifiquem aí e completem com as palavras adequadas, tá? Bem, agora nós vamos trabalhar um pouquinho da matemática. Então, nós temos aí que pegar o livro EMAI, vocês deverão abrir na sequência 5. Vamos entender um pouquinho a respeito da temperatura, certo? Então, deixa eu mostrar para vocês, né? Aqui nós teremos a unidade 2, nós iniciaremos a unidade 2 do EMAI. Nesta unidade, você vai realizar diversos cálculos, explorar características de sólidos geométricos, medir diferentes comprimentos e analisar diversas formas de registrar a temperatura ambiente. Bons estudos. Então, nós vamos para a sequência número 5, atividade 5.1, né, na 30, e 5.2 na página 31. Certamente você já leu, você já ouviu ou leu nos noticiários frases como esta. Hoje a temperatura máxima foi de 28 graus Celsius e a mínima foi de 18 graus Celsius. Então, olha só, vocês devem ter observado, né, nessa noite que a temperatura baixou. Por que você está dizendo isso, professora? Porque realmente esfriou bastante. E se nós formos olhar aí em alguns aplicativos sobre a previsão do tempo, nós vamos perceber aí que essa previsão do tempo indicou que isso ocorreria, tá? Que faria mais frio durante essa noite. Nós estamos no outono, nós sabemos aí que a característica, né, do outono, que está bem próximo do inverno, o inverno chegará no próximo mês, tá? Em junho. Então, nós percebemos que a temperatura começa realmente a cair um pouco. Então, eu separei um vídeo aí do YouTube que vai explicar um pouquinho sobre a questão da previsão do tempo, sobre a temperatura, tá? Sabemos também que existe a temperatura aí corporal. Muitas vezes, quando nós não nos sentimos bem, a mamãe pega, né? A mamãe ou algum adulto que cuida de você, pega o termômetro, coloca, né, embaixo do seu bracinho, né, para verificar aí a sua temperatura. Por quê? Porque muitas vezes, quando nós estamos doentes, a temperatura do nosso corpo, ela sobe, né? Então, é importante que vocês entendam que existe a temperatura corporal e também a temperatura ambiental. Então, se hoje, olha, eu estou de manga longa, por quê? Porque o tempo está mais frio. O meu corpo requer um aquecimento, tá? Preciso me aquecer. Agora, quando eu vejo a temperatura corporal está alta, pois eu estou com febre, né? Aí eu tenho que tomar, a mamãe vai me dar a medicação, né? Para que a minha temperatura normalize. Mas vamos dar uma olhadinha no vídeo antes de eu explicar as atividades? Prestem atenção, depois eu deixarei o link para vocês, tá? Caso vocês tenham um problema aí para ouvir o que está sendo falado aí no nosso vídeo, tá ok? Então vamos lá. Atenção! A temática de hoje vai ser muito legal. Iremos trabalhar as medidas de temperatura. No Brasil, dependendo da localização e da estação do ano, as temperaturas podem variar bastante. O grau Celsius é a unidade de escala de medição de temperatura, nomeada em homenagem ao astrônomo sueco Anders Celsius. O instrumento usado para medir a temperatura é o termômetro. Observe que existem vários tipos de termômetro, não é? Este é o mais comum que conhecemos, que é o termômetro digital. Temos também o termômetro para medir o
ambiente. E o termômetro que conhecemos nas ruas, né? Sei que você já viu desse no passeio de carro com o papai ou a mamãe. Existe também o termômetro clínico analógico. Este é mais antigo, observe. Este é um modelo de termômetro de vidro. Dentro dele tem um fundo de vidro menor, que armazena a quantidade de fluido sensível ao calor, que é o mercúrio. E ele é uma substância geralmente utilizada. Por isso ficou também conhecido como termômetro de mercúrio. Só que a convenção tem como principal objetivo proteger a saúde humana e o meio ambiente dos efeitos de adversos emissões e liberações do mercúrio e seus compostos. Isso foi proibido. Medidas de temperatura mais utilizadas no mundo são a escala Celsius, como a gente estudou hoje, Kelvin, que é outra escala de medição de temperatura, e a Fahrenheit. Com a notação de graus Celsius, neste símbolo, a escala Celsius é baseada nas temperaturas de fusão e ebulição da água, ou seja, seu ponto zero, e a temperatura em que a água congela e 100 quando ela ferve. A atividade de casa hoje é muito simples. Gostei muito de estar com vocês. Agora é hora de fazer a atividade proposta do dia. Então, vamos lá para a nossa atividade proposta, né? Para hoje, ok? Então, vocês perceberam aí, né, que o aparelhinho utilizado para a medição de temperatura é o termômetro, tá? O termômetro, ele vai ter algumas diferenças, como vocês viram no vídeo. Podem ser o termômetro de vidro, né? Algumas pessoas ainda o têm. O termômetro digital, né? Ou aquele outro termômetro que mede a temperatura aí ambiental, tá? Então, vamos aí para a nossa atividade de hoje, né? Previsões de tempo e de temperatura nos ajudam a saber se vai chover ou fazer sol, se devemos sair de casa com mais ou com menos agasalho. O instrumento que mede a temperatura é o termômetro. Então, vocês viram aí alguns exemplos no vídeo. Existem termômetros de vários tipos. Veja as fotos abaixo. Então, nós temos aí, olha, esse tipo de termômetro, vocês também viram esse tipo de termômetro, que é o de vidro, né? E tem o termômetro também digital, que é o mais utilizado nos dias de hoje. Talvez seja até o termômetro que você tem aí na sua casa, né? Então, você vai pesquisar. Então, você vai precisar do auxílio aí de algum adulto da sua família, tá? Você vai pesquisar e responder. Observem aí. Qual a temperatura do corpo humano que é considerada normal? Então, nós temos que aí mencionar. O adulto sabe. Por quê? Porque geralmente quando ele coloca o termômetro nele próprio ou na criança, né, ele já sabe se o termômetro está indicando febre, ou seja, um aumento da temperatura corporal, ou se está normal. Então, você vai escrever aí, de acordo com essa pesquisa, tá? Quando dizemos que uma pessoa está com febre, ou por que, né, que dizemos? Quando isso acontece? C. Qual a temperatura máxima registrada ontem na cidade em que você mora? Então, você vai ter que pesquisar aí qual foi a temperatura máxima que teve aqui na nossa cidade, né, em Batatais. Tá? Então, essa é uma pesquisa. Atividade 5.2. Observe os termômetros da ilustração. Então, nós vamos observar aqui, olha, o termômetro, né, A, B, C, D, o mesmo tipo de termômetro. Porém, o termômetro A, ele está marcando aqui um pouco acima de 10, então você vai identificar aí no seu livro, né, e um pouco abaixo de 15. O termômetro B está marcando 25 graus. O termômetro C está marcando 35 graus. E o termômetro D está marcando
um pouquinho acima de 40, 41, 42, 41 graus e meio. Eu estou com dificuldade aqui para identificar. Deixa eu ver se eu consigo ampliar mais, para a gente ver aí. Vocês têm um livro, né? Verifiquem aí, olha, 41, 42 graus. Esse aqui está um pouquinho abaixo de 35. Tá? Eu disse 35, está um pouquinho só abaixo. Esse aqui está marcando 25, 21, 22 graus. Desculpa. 10 graus, 11, 12 graus, 12 graus e meio. Algo assim. Então, você vai responder as perguntinhas, tá? O que significam os números que aparecem ao lado esquerdo de cada um deles? Então, aqui nós temos o número, tá? Vários números, na verdade. O que esses números significam? B. Escreva a temperatura indicada em cada termômetro, tá? Então, a gente vai escrever aí, e como vocês viram no vídeo, tá? É importante a gente usar o símbolo correto, a bolinha, tá? Ao lado do número, e o C maiúsculo. Por quê? Porque é um modo que nós indicamos a temperatura, graus Celsius, tá? 2. Agora, veja as temperaturas médias que costumam ser registradas na cidade de São Paulo em cada mês do ano. Então, aí, olha, nós teremos, olha aqui o símbolo que eu disse, esse aqui, olha, tá? A bolinha, como se fosse um zero, né? Um humor, e o C, porque isso indica a temperatura. Se você colocar só a bolinha, nós vamos confundir aí com os números ordinais. Lembra que nós trabalhamos na semana passada? Né? Então, vocês coloquem aí a bolinha e o C maiúsculo, tá? Então, a temperatura média, que costuma ser registrada aí em cada mês. Então, aqui nós temos todas as letrinhas que indicam os meses do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, janeiro, 23 graus Celsius. Fevereiro, 23 graus. Então, observe cada uma delas. Março, 23 graus. Abril, observem aqui, olha, abril, 21 graus. Maio, 18 graus. O que está acontecendo, olha, com relação aos meses de janeiro, fevereiro e março? E agora abril, observe, 21, maio, 18, junho, 17, julho, 17. Olha, aconteceu algo, né? Agora aqui também, olha, agosto, 18 graus, setembro, 19 graus, outubro, 20 graus, novembro, 21 graus e dezembro, 22 graus. Então, observem bastante, leiam e releiam aí essa tabela, tá? E depois respondam para mim. Que observações você pode fazer a respeito dessas temperaturas? Eu já dei a dica aí, então basta que você fique muito atento e responda a perguntinha, tá? É uma observação que vocês devem fazer. Então, por hoje é só. Façam tudo com muito capricho e atenção. Na dúvida, me chamem pelo WhatsApp, que eu entrarei em contato assim que possível. Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até a próxima aula.